Oi, pessoal, tô joia? Então, gente, dando continuidade à disciplina de filosofia, né? Depois a gente pode também marcar novos encontros e tal, só para que isso não esteja muito fora do padrão, né? Bom, dando continuidade à sequência do módulo, a gente vai perceber dentro do módulo que a gente vai entrar num capítulo em que trata sobre trabalho e lazer. Bom, um dos aspectos fundamentais da vida humana, da condição humana, se refere a que o ser humano também ele tem um aspecto de produção e um aspecto do ócio, né? Bom, ócio é ficar à toa, o prazer. E o trabalho que se refere ao momento em que o ser humano produz algo. Bom, primeiro ponto dessa discussão é que definir o ser humano como um animal que trabalha é algo que se refere ao pensamento sociológico, do Karl Marx, por exemplo, né? Mas a definição do ser humano, ela não é uma definição muito simples, né? Por exemplo, Aristóteles, né, que viveu em 384 e 322 a.C., vai definir o ser humano em duas facetas. Primeiro, na definição de Aristóteles, o ser humano é um zoon logon, ou seja, animal racional. Isso significa que o ser humano, ele, em relação às demais espécies de seres vivos, o ser humano é o único capaz de racionalidade e uso de linguagem. Então é isso o que nos distingue das demais espécies de seres vivos. Nós somos seres dotados de razão e dotados também de linguagem, que é o que nos permite compreender a relação entre fato e objeto. Bom, depois a gente tem outras definições também, né? Nós somos definidos pela biologia como Homo sapiens, que é uma extensão do raciocínio aristotélico. Porque Homo sapiens, animal que sabe, ele é dotado de cognição, né? E se a gente pega as espécies de animais, na taxonomia, cada uma tem um rótulo que se refere aos aspectos, seja relacionados à sua vida no habitat, no seu nicho ecológico, ou seja, os seus aspectos genéticos e evolutivos. Bom, pensando agora em termos da filosofia, essa definição, cada filósofo, durante um período específico da filosofia, vai apresentar uma definição específica que corresponde àquilo que é usual dentro daquele determinado período da filosofia. Bom, mas pensando em termos do trabalho, quem é o primeiro a definir o ser humano como um ser, um animal laborans? O que é um animal laborans? Um animal que produz, um animal que trabalha, é o sociólogo, filósofo e economista alemão Karl Marx, que nasce em 1818 e falece em 1883. Bom, o Marx ele vai afirmar que o que identifica o ser humano como uma espécie singular é o fato de que o ser humano ele precisa obter alimento, ele precisa trabalhar para obter alimento que garante a sua própria subsistência. Ou seja, o ser humano é um animal que trabalha, Homo faber, na linguagem da Hannah Arendt, uma filósofa do século XX, né, que nasce em 1906 e falece em 1975. A Hannah Arendt vai definir o ser humano como um animal, um Homo faber, que é o homem da fábrica. Bom, então a gente observa que, apesar de nós sermos uma espécie extremamente inteligente, né, nós conseguimos pensar em termos causais, nós conseguimos fazer inferências longas. Bom, se eu realizar uma determinada ação, isso a longo prazo vai me ocasionar X e X, a consequência disso, isso é um raciocínio causal, que é muito importante para a vida, para o agir humano, né? Isso é de suma importância. E nós também, como seres humanos, nós precisamos de alimentar e precisamos de obter alimento. Nós não somos seres autótrofos, né, que obtêm o alimento por si mesmos. Nós somos seres heterótrofos. Então nós precisamos de obter alimento. E a forma que nós conseguimos de perpetuar a nossa sobrevivência foi
trabalhando, seja em mútua cooperação ou seja em mútuo conflito interno, né? Um conflito de comunidades ou cooperação entre indivíduos. Bom, o que acontece? Então, isso possibilitou a geração de uma rede de cooperação, em que cada período da história humana a gente tem uma espécie de conceito, uma espécie de característica que se refere àquele período que está associado ao tipo de prática trabalhista do ser humano. Então, obviamente, nós, século XXI, não temos o mesmo meio de produção nem o mesmo meio de subsistência de um cara da Inglaterra do século XVII. Né? Inimaginável, inconcebível. Né? Também não temos o mesmo meio de produção da época de Aristóteles, antes de Cristo, ou da Idade Média, século X depois de Cristo. Então, cada período tem um sistema econômico específico, cada período teve um sistema político que é inerente àquele período, e cada período desenvolveu um certo tipo de trabalho. Mas, grosso modo, a gente tem três fases, três estágios, três etapas da produção humana. Nós temos uma etapa mais primitiva, que perdurou desde o início do surgimento do Homo sapiens, né? Desde os seres humanos primitivos, até o século XVII, que é digamos que é uma produção de utensílio. O que é o utensílio? O ser humano fabricava utensílio para garantir o mínimo da sua sobrevivência. Então, por exemplo, o ser humano tinha um martelo. Né? O martelo era, digamos que, uma extensão daquilo que o manual não conseguia obter. O martelo é lá. Então, nós criamos utensílios. Faca. Ou seja, tem determinadas operações que a mão humana não é capaz de fazer. Nós criamos objetos que inibem e superam esses problemas. E a partir dessa superação, a gente pode prolongar a nossa atuação em relação ao mundo. Ou seja, essa primeira prática, ela se caracteriza por uma prática ainda extremamente manual e arcaica, né, no fim das contas. Então você tem ali um determinado instrumento que ele foi produzido para ser uma espécie de prolongamento, uma espécie de extensão da mão humana. Né? Que obviamente já contribuiu de uma forma substancial para a redução da energia gasta por um ser humano em uma determinada atividade. A segunda fase, ela é representada a partir da ascensão do capitalismo na sua fase manufatureira, que é o período que nós chamamos da maquinária, ou também pode ser utilizada essa nomenclatura de industrial. Ou seja, qual era a vantagem de se criar máquinas hidráulicas, mecânica, máquinas que dependiam de energias renováveis, né? Por exemplo, a máquina a vapor, né? Que foi criada pelo James Watt. Depois você tem, por exemplo, processo de combustão, né? Na química, que isso permitiu o surgimento de aparelhos e máquinas, né? Isso, de fato, ampliou substancialmente, exponencialmente, a vida humana. Né? Isso favoreceu a vida humana na medida em que o ser humano ele passou a consumir menos energia para os trabalhos. Então, por exemplo, você tem um trabalhador, e isso nós estamos em uma fase de transição, até mais ou menos nesse período é assim que ocorrem as relações sociais. Você tem um trabalhador, aquele trabalhador ele opera, ele aciona a máquina e a máquina realiza o procedimento. Né? É muito raro hoje um trabalho que seja puramente manual. Porque a máquina, a todo momento, ela está auxiliando o ser humano nas suas tarefas. Então, você tem, por exemplo, no Fordismo, no Taylorismo, vocês vão ver em sociologia. Você tem ali um trabalhador que ele realiza uma determinada função dentro do ambiente da fábrica,
mas essa função é realizada a partir dele operar, dele dar ordem para a máquina e a máquina responder satisfatoriamente aquela ordem. Ou seja, já é uma outra fase. É a máquina que realiza o processo mais árduo, né? A etapa mais árdua do trabalho humano. Né? E, obviamente, se na primeira fase a gente não tinha uma divisão social do trabalho, né, na fase dos utensílios, todo mundo fazia, né, realizava diversas atividades, na segunda fase a gente tem uma divisão social do trabalho, né, em que cada pessoa, cada funcionário é responsável por um setor, por um segmento, ou por uma atividade específica dentro da fábrica, dentro do ambiente de trabalho, né? Você não tem o professor, digamos assim, você tem um professor de filosofia, você tem um professor de arte, você tem um professor de química, você tem um professor de português, de matemática, ou seja, há uma divisão social do trabalho, né? Cada um é responsável por uma coisa. Na terceira etapa, é a etapa que gera o estágio do desenvolvimento do processo de trabalho, é a que vai gerar maior conflito. Por quê? Veja bem, nós estamos nesse período de transição. Denominado esse período de automação. Então, se no século XVII em diante, século XVII, XVIII, até os dias de hoje, a máquina, a partir de um comando, ela executava aquele comando efetuado por um ser humano, no século XXI em diante, tudo leva a crer, os filósofos dizem isso, o Yuval Harari tem um texto brilhante, chamado Breves Lições do século XXI. Digamos que ele faz profecias para o que vai acontecer nesse século. E o segundo capítulo trata justamente do trabalho. Como é que vai ser as condições de trabalho, uma vez que a previsão do Yuval Harari é que a maioria das profissões que sejam extremamente manuais sejam substituídas por um computador, por um robô. Então, por exemplo, tente imaginar o gasto de uma empresa em que quem vai realizar o trabalho não é um ser humano, mas é um robô. Ele não vai ter... A empresa vai reduzir muito menos os custos dela. E uma eficiência maior, porque o robô ele não tem direito trabalhista, o robô ele não vai estar cansado, ele não vai estar deprimido, você não vai ter que sempre estar ali colocando ânimo no robô, uma vez que o robô não tem estado mental. O robô ele vai só executar. O que acontece? Então, esse novo tipo de trabalho, ele impõe um dilema para o ser humano. Qual o dilema? A gente pode estar num período em que grande parte das profissões sejam drasticamente substituídas por um robô. Né? Ou seja, mesmo assim, com a população superior à da Europa do século XVII. Então, isso vai gerar um problema econômico enorme. Né? E que os estados, as nações, vão ter que buscar uma solução para contornar esse problema. Né? Porque senão você vai ter uma classe e um grupo de um percentual elevado da população de pessoas que não conseguem emprego. Porque as profissões delas estão sendo eliminadas, estão sendo extintas. Bom, você tem esse problema, que é um problema real. Né? Que tudo indica que o Yuval Harari fala isso, ele tem razão. Até então, em termos cognitivos, a gente se revelava superior a uma máquina. Foi produzida por um ser humano. Hoje em dia, tudo indica que não. A inteligência de um robô ela é superior ao de um ser humano. O que é uma inteligência artificial, basicamente? Ela realiza inferências, cálculos, equações em tempo hábil. Então, ela é capaz de tomar decisões mais razoáveis para determinada situação. Tem um exemplo muito legal do Kasparov. Kasparov ele foi considerado o principal jogador de xadrez. Em 1997, esse Kasparov ele perdeu para um computador uma partida de xadrez. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nenhum gênio como Kasparov hoje consegue ter uma cognição em termos nivelados de uma inteligência artificial. Outro ponto é que, tente imaginar um exemplo.
você ser operado por um médico, ser humano, ou por um médico robô. Tente imaginar a situação em que um médico, ser humano, ele está cansado. Ele teve uma briga em casa, né? Ele brigou com a família, ele brigou com a esposa, ele brigou com os filhos, está estressado. Já é a 16ª, o 16º procedimento. Ele está lá operando seu coração. Ele, eventualmente, e é natural, isso acontece com seres humanos, ele vai cometer algum erro. Os seres humanos são, por natureza, falíveis. Agora, tente imaginar um robô. Um robô ele não vai ter problema com a esposa, ele não vai ter problema no trabalho, ele não vai estar com o emprego ameaçado. Então, ele vai ter um êxito muito mais elevado, muito mais nítido do que o ser humano. Porque o robô ele vai calcular cada passo dentro daquele processo cirúrgico. Então, a probabilidade do robô cometer um equívoco durante uma cirurgia, ela é inferior à de um ser humano. Então, posteriormente, provavelmente, muitos seres humanos, né, que realizam cirurgias vão ser substituídos por um robô. Quer dizer que os médicos vão acabar? Não, mas talvez uma classe específica de cirurgiões vão ter que acabar. Ou pelo menos vão ter um trabalho reduzido, isso de uma maneira drástica. Bom, tem uma consequência da automação, mas não só um médico. Por exemplo, tem testes em que um motorista robô, né? O próprio não vai ter o cara que pega o carro e entra. Não, o robô vai tomar a decisão, ele vai perceber a aproximação de um carro, vai poder frear em tempo adequado. Ou seja, uma porção de coisas, de profissões vão ser automatizadas, né? E isso, de fato, impõe um risco, né? E, para a gente encerrar, a gente tem que observar o seguinte, que no passado, até o século XVII, o ser humano era muito contemplativo. Ele observava a situação da natureza e observava a criação de Deus. Depois, essa mesma criação de Deus cedeu o lugar, não somente a criação. Agora, o ser humano ele vai interferir na criação de Deus. Que é o capitalismo é isso. É a interferência do ser humano na criação de Deus. O que está acontecendo agora? Provavelmente, a gente está num período em que a própria inteligência artificial ela vai ter cognição. Então, o que será de nós? Então, fica esse questionamento. Tá? Tem um texto lá no módulo, né, um texto de Aristóteles, né, que tem uma visão mais contemplativa, e um texto da Hannah Arendt, que tem uma visão mais ativa das relações trabalhistas. Tá? Então, eu gostaria que eu vou depois deixar lá no Class, tá, para vocês lerem e responderem as questões. Tá? Um abraço a todos aí.